É de lei no ar, pra descomplicar, pra tentar entender. Tá vendo o que tá acontecendo na semana, não tá conseguindo entender? É de lei. Procura a gente aqui, esteja com a gente, pra que a gente consiga descomplicar a linguagem, aquele juridiquês difícil, aquela linguagem que você não tá conseguindo entender sobre a lei. Viu um deputado falando, não consigo entender? Então estamos aqui com o Edilei. E o Edilei hoje está recebendo uma pessoa super especial, meu amigo, meu irmão e vice-presidente da OAB, Hermes Hilarião. Hermes, seja bem-vindo. Você para aqui já é da casa, né? Já é de lei. Obrigado, Breno. Que prazer, alegria participar do Edilei. Parabéns por esse projeto. Agora com um alcance maior, com essa parceria incrível com a TV Band, com grande repercussão, não só em Salvador, mas em toda a Bahia, em todo o Brasil. Parabéns, muito feliz de estar aqui. Isso que eu tô falando, que o Edilei só não tá maior que a OAB, que tá interiorizando, que tá fazendo diversas coisas. Mas, Hermes, a gente sabe que... Vou começar com um assunto aqui, já que a gente tem sido muito cobrado, né? Tanto os advogados como a sociedade, a própria imprensa, os comunicadores, têm sido cobrados porque tem um golpe aí na área. E não é bem assim, o golpe tá aí, cai quem quer, né? É o golpe do falso advogado. Isso tem ocorrido em todo o país, não só na Bahia. O que acontece? Algumas pessoas se passam por advogados ou advogadas, entram em contato com pessoas que têm processo em tramitação na justiça, pede a transferência de um valor, um depósito, um Pix, ou uma transferência ali por TED, né? Ou de alguma outra forma, ou até um pagamento de boleto, e diz à pessoa que ela precisa fazer aquele pagamento com urgência para que seja liberado algum valor judicial decorrente de uma condenação judicial. E esses golpistas, esses estelionatários, eles conseguem essas informações, né, através de informações que são públicas, e existem alguns casos, inclusive, que os estelionatários conseguiram login e senha do advogado, né, conseguiram acesso ao processo judicial eletrônico, conseguem a informação, entra em contato com o cliente como se fosse o advogado, muitas vezes pelo WhatsApp, troca a foto do WhatsApp, manda uma mensagem fazendo um resumo ali do processo com informações complexas e pede a transferência de valor, né, ou a realização daquele Pix ali de imediato. Ó, você tem que pagar umas custas aqui, tem que transferir R$ 1.000 porque aquela sua condenação de 10 mil para ser liberada, você precisa pagar esses R$ 1.000. Então é preciso que a população tenha cuidado, verifique as informações, fale diretamente com o advogado ou advogada, se possível, inclusive por telefone, né? Confirmar primeiro tudo direitinho. E mais, chegou ao conhecimento um caso em que o golpista ele fala com a pessoa, ele encaminha um boleto como se fosse ali um documento de arrecadação da justiça, né? Como se fosse um DAGE, ou um DAF, e pedindo que a pessoa pague, e na verdade é também um golpe. Então, os golpistas não só se passando por advogados, mas em alguns casos se passando até por servidores da justiça. Então, a gente pede que as pessoas levem esses casos ao conhecimento da OAB. A gente tem um canal de denúncia, né, um e-mail que a gente criou, denúncias@oab-ba.org.br. Aproximadamente 400 pessoas já levaram esses casos para a OAB. E mais do que isso, levar esses casos para a autoridade policial, para o Ministério Público. A OAB tem feito uma atuação muito forte nesse sentido, junto às autoridades e também fazendo um trabalho de conscientização. E além disso, o Conselho Federal tem feito um trabalho para federalizar essas demandas, porque infelizmente tem acontecido não só na Bahia, mas em todo o Brasil. E a gente até preparou aqui uma reportagem, né, Gil? Para soltar, para a Band, né? Tá fazendo essa cobertura, fazendo seu papel social. Então vamos passar aqui para a gente possa assistir essa reportagem. 9 pessoas foram presas hoje, suspeitas de aplicar o golpe do falso advogado. É mais um tipo de golpe que vem se espalhando pelo país. O Rodrigo Hidalgo conta. Esses golpistas tinham conhecimento básico de direito. Pois é, assim, não só esse papel informativo da sociedade, para os próprios advogados, né, mas também para as pessoas que são clientes, que estão aí, que estão na expectativa de receber um seu recurso e acabam sendo prejudicados. Imagine a pessoa, né, Breno, que esperou ali um processo judicial contra o Estado, 10, 15 anos para formar um precatório. Aí você inicia o processo de precatório, já espera mais alguns anos. No final do processo, vem uma informação de que você precisa pagar ali umas custas ou transferir um valor, porque o valor vai ser liberado.
E a pessoa naquela expectativa, naquele afã de receber o dinheiro, acaba, né, caindo no golpe. Então, Agora, caiu nesse golpe. Tem jeito, assim, de você correr atrás desse dinheiro ou é muito difícil? Porque você vai responsabilizar quem nesse caso? é difícil, né? Assim, existem alguns mecanismos, né, de você informar o banco, ligar de imediato, pedir que o banco tente fazer um bloqueio. Tem algumas, assim, alguns atos, né, que podem ser feitos pelas instituições financeiras, mas, posteriormente, né, a realização da transferência fica difícil essa responsabilização e essa identificação, porque se uma pessoa se passa por terceiro, entra em contato com o cidadão, pede a ele que ele faça uma transferência, ele faz, o advogado também não pode ser responsabilizado, né? Então, é preciso, assim, vários escritórios de advocacia têm feito, inclusive, uma campanha específica, entrando em contato com os clientes, né, dizendo que o escritório não pratica aquela conduta, enviando mensagem, mandando e-mail. Então, é preciso também que a advocacia faça a sua parte, né, sobretudo se comunicando com os clientes, dizendo que não faça nenhuma transferência, que não faça nenhum pagamento, sem a prévia confirmação, sem ter ali um cuidado. E essa coisa, né, do tem que pagar hoje, tem que transferir hoje, ou faz agora, ou você vai esperar mais um ano. O povo já né? tá sem dinheiro. É. Doido para receber o dinheiro, mas não pode ter essa agonia. Na hora tem que ligar pro advogado, Isso. né? O advogado... A pressa é inimiga da perfeição. A pressa ainda mais... Deixa eu lhe contar um caso, né, de um advogado, até amiga nossa, um cliente dela, que tem uma discussão de um divórcio com a ex-esposa, tem também uma questão de pensão alimentícia, e ele tinha que fazer o depósito, né, de questão de verba alimentar. Ele recebe uma mensagem, supostamente da sua advogada, porque pegaram, né, a foto dela, foto de internet e colocaram no WhatsApp, dizendo que ele tinha que fazer a transferência de imediato, que se ele não fizesse a transferência até o horário do expediente bancário, que ele corria o risco de ser preso. E o cara se desesperou, pegou dinheiro emprestado e fez a transferência. Depois que ele fez a transferência, que ele se situou, parou para pensar, 20 minutos depois ele liga para a advogada, não, eu não falei nada com você não, até porque não tem nenhum prazo, não tem nada, tá tudo regular, tudo certinho. Então, veja só, né? Então a pessoa acabou caindo nesse golpe, desse falso advogado. E comigo, sabe o que aconteceu comigo? Eu dei uma entrevista, olha que coisa engraçada, para você ver que os golpistas não têm limite. Eu dei uma entrevista numa emissora de televisão falando do golpe do falso advogado, dando orientação, falando da atuação da OAB da Bahia. E na sequência, eles pegaram minha foto na internet e cadastraram no WhatsApp, usando a minha foto, e começaram a falar com os clientes de um primo meu. Cair no golpe. Não, de um primo meu, porque eu tenho um primo que é Hermes Hilarião Teixeira Sobrinho. Ele é advogado, ele atua mais na região de Castro Alves, de Cruz das Almas, Sapé-Açu ali. E ele atua muito na área trabalhista. E esse falso advogado pegou minha foto e começou a falar com os clientes dele como se fosse ele. Só que o pessoal não caiu porque viu que a foto estava errada, né? Então vejam só que eles desafiam, né, a OAB, a Justiça, porque eu dei entrevista logo após, tentaram se passar por mim, mas houve aí uma confusão porque eles se equivocaram e falaram com os clientes desse primo meu. Então, imagine, né, que isso está acontecendo, né, com inúmeras pessoas, até a própria presidente Daniela Borges, já se passaram por ela no WhatsApp pedindo dinheiro. Então, é preciso ter cuidado, sobretudo nesse contato, né, nessa agonia do tem que transferir, é da justiça, ou faz agora ou não recebe o dinheiro, porque não existe isso. A justiça trabalha com prazos previstos em lei. Então, nenhum prazo, salvo na justiça eleitoral, né, de 1 dia, 2 dias, mas não tem essa coisa do ou paga agora ou não resolve. Tem uma coisa que a OAB sempre também trabalha para poder fortalecer a imagem da advocacia e relatar para os clientes também como é que o advogado trabalha. Recentemente, né, a gente teve grandes dificuldades acompanhando um caso, até lá em Santo Antônio,
que os clientes receberam indenização e os clientes não entenderam um pouco sobre a questão dos honorários de sucumbência. Eu acho importante, já que a gente está num espaço onde a gente comunica de forma fácil, e sucumbência é aquele nome difícil, né? E o Edilei está aqui já para descomplicar, já para tentar ajudar as pessoas, ajudar os advogados e ajudar também a sociedade a compreender. Explica um pouquinho aí, Hermes, o que é esse honorário de sucumbência? O advogado tem direito ou ele está pegando esse direito do cliente e tal? Excelente pergunta, Breno, muito bom a gente esclarecer isso. Primeiro, é preciso dizer que a advocacia vive dos seus honorários, né? Existem os honorários contratuais, que é aqueles honorários previstos em contrato, né? Feito ali entre a parte, entre o cliente e o advogado, né? Ou seja, vou ingressar com ação de indenização por danos morais. Vou cobrar R$2.000 para poder ingressar com a ação, né? Aqui um valor fictício. Esse é os honorários contratuais. E além disso, eventualmente do que houver de benefício da causa, eu vou ganhar 20% do que eventualmente, né, tiver ali indenização feito pela justiça. Então, esses honorários são contratuais, né? Um prolabore, né? Um valor para poder iniciar o trabalho e um valor do resultado daquela demanda. Além disso, o nosso Código de Processo Civil, né, ou seja, a lei, prevê os honorários sucumbenciais. Ou seja, o que é esses honorários sucumbenciais, para tentar falar de uma maneira mais simples e objetiva? A parte que perde o processo, ela tem um dever legal de pagar os honorários legais ao advogado da outra parte, né? É aí que chama os honorários sucumbenciais. Inclusive tinha uma discussão muito grande, né, sobre a aplicação do CPC. Esses honorários, conforme determina a lei, o próprio Supremo e o STJ já reconheceu, eles giram em torno de 10% a 20%, e quem vai fixar isso é a Justiça, a depender, né, da complexidade do caso. Então, esse valor dos honorários sucumbenciais, ele é exclusivamente do advogado, e ele não tem correlação com os honorários contratuais. Então, a parte que perdeu o processo tem que pagar, né, um valor ao advogado da parte que ganhou o processo. Eu acho que dessa maneira ficou um pouco mais objetivo. Você que é cliente, pode confiar no seu advogado. Seu advogado tem que receber o dinheiro pelo trabalho, afinal é um trabalho vitorioso, né? Um trabalho de triunfo que foi conquistado ali, e aí o advogado tem esse direito da parte que perdeu. Esse dinheiro não sai do seu bolso, esse dinheiro sai da bolsa da parte que perdeu. Aproveitando essa oportunidade, Hermes, já que a gente está aqui, doutor Hermes, vice-presidente, falar um pouquinho também para a nossa audiência e sortear, já dizer aqui que temos 3 livros para sorteio hoje, viu? Então você deixa seu recado, bote aí HH, Hermes Hilarião como comentário aí, esse grande advogado, para você ganhar a Constituição do Estado da Bahia. Poucos advogados, inclusive, estudam isso na faculdade, né? A Constituição Federal. Verdade. Que é a mais estudada. Tem também o livro de Direito Municipal, que nosso Matheus Souza participa, Pelegrino participa, que é a organização dos estudantes da Universidade Católica do Salvador. E tem também esse livro aqui, A Lei Eusébio de Queiroz e o Processo Legislativo. Esse é bom. Esse é bom, esse é de Breno Valadares, sou eu mesmo, viu, que fala um pouquinho sobre essa pirâmide discriminatória no Brasil. Hermes, fazer lei não é fácil, né? Poucos advogados trabalham com a lei, o fazer da lei, né? Geralmente trabalham com a lei mais pronta, né? E a gente vê que nas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa e no próprio Congresso Nacional, tem várias proposições que tratam da advocacia, tratam sobre honorários, tratam sobre... Como é que a OAB hoje está atuando nos parlamentos, né? Como é que a OAB hoje está compreendendo? Porque a gente até deixar a oportunidade aqui para você, porque até o Tribunal de Justiça tem iniciativa de lei, né? E às vezes fala sobre tabela de honorários, essas coisas, vai para o parlamento. Como é que a OAB acompanha isso? Porque, como eu sou presidente da Comissão Especial de Processo Legislativo, o pessoal sempre quer jogar nas minhas coisas. Então, você é nosso maior representante na matéria. Como é que a OAB está fazendo esse acompanhamento? Você acabou de dizer que você é nosso maior representante na matéria. A OAB, né, tem esse cuidado, né? Por vezes, Breno, acontecem transmutações que a gente não tem conhecimento, né? Agora, por exemplo, a gente está discutindo a questão da tabela de custas, porque foi implementada na tabela de custas uma taxa que a parte vai ter que pagar para a expedição de alvará. Ou seja, a parte
paga as custas durante todo o processo. O processo é concluído, às vezes tem fase de execução, a pessoa demora ali 10, 15, 20 anos, né? 5 anos que seja, ou 3 anos que seja, eu já acho muito. E para receber o valor decorrente daquele processo, você ainda vai ter que pagar uma taxa para o tribunal expedir um alvará. O que é expedir um alvará? É o tribunal praticar um ato para transferir o dinheiro que está na conta da justiça para a conta da parte ou do advogado. Então, Um ato praticado por um servidor que já recebe o salário, que já recebe o muitas salário, vezes não é nem impresso, nem precisa nem imprimir é o tudo ato. eletrônico. Tudo eletrônico, você não precisa chegar no banco como antigamente. Não tem gasto. E aí você tem que pagar uma taxa? Isso foi criado. Quem paga o advogado ou quem paga a parte? A parte. É Infelizmente, brincadeira. a parte, né? E não seria razoável também o advogado pagar. Mas isso foi aprovado numa lei no final do ano, próximo ali ao Natal, com sanção dia 26 de dezembro, né? E a gente só tomou conhecimento esse ano, a gente já está estudando a matéria. Tivemos uma reunião com a presidente Cíntia, a presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Levamos diversas matérias, uma delas foi essa questão da tabela de custas, pedindo a acessibilidade do tribunal, para que a gente pudesse, juntos à Assembleia Legislativa, tentar corrigir essa matéria. A gente não tem ainda uma posição do tribunal, inclusive protocolizamos um ofício formalmente pedindo que o tribunal revisse essa posição para que a gente tentasse na Assembleia uma outra alteração legislativa para poder tirar essa previsão, que agora se tornou legal. E aí, não havendo essa mobilização do tribunal com a Assembleia, nós teremos que adotar providências, porque na nossa avaliação, essa é uma lei inconstitucional, porque a lei, aí do ponto de vista tributário, né, os tributaristas, inclusive nossa presidente Daniela Borges, encontram ilegalidade Não porque há uma desinibem. cobrança de taxa, e ela entende que, inclusive, a taxa ela tem que ter uma finalidade específica, ela não pode ser com fins arrecadatórios, né? Não sou tributarista, mas como operador do direito a gente compreende isso. Então a taxa ela não pode ter um fim arrecadatório, tem que ser para justificar, né, a prática de um ato administrativo, e como você falou, é feito por um servidor que já tem a remuneração dele, é um ato eletrônico, né, um ato específico ali do processo, que na nossa avaliação não é razoável ter essa cobrança dessa taxa, e mais do que isso, viola o acesso à justiça, porque que é um princípio constitucional, porque não é razoável você pagar custos ao longo de todo o É isso que eu ia processo. falar, a justiça... Porque, por exemplo, quando você pagava uma taxa pro oficial de justiça Pra para ele ir lá para fazer a citação, por exemplo, a intimação, E havia um custo tem específico um custo disso, específico, porque tem um deslocamento, a pessoa, né, antes tinha que imprimir um papel, ou a depender ainda tem que imprimir hoje em dia. Mas você tem ali uma justificativa, mas nesse caso não. Na nossa avaliação, há uma violação ao acesso à justiça, as pessoas esperam anos para poder concluir um processo, na hora de receber ali um valor de uma condenação, de uma indenização, ou um ressarcimento, ainda tem que pagar uma taxa para poder expedir, né, um alvará. Eu brinco agora, e vou dizer isso aqui também de público, que a gente tem que remodelar e se adaptar à realidade, né? E a gente tem que mudar nossas petições, vai dizer, vem pela presente requerer a transferência do valor que está depositado em Não mais juízo expedição do na alvará. seguinte conta. E não pedir expedição de alvará, não quero alvará não, eu só quero a transferência do valor. Exatamente. Né? Então, Faz o talvez, Pix. Faz por o Pix. gentileza, excelência, faça o Pix aqui na conta da parte, que está ansiosamente esperando por esse momento há 10 anos. Né? Exatamente. Olha, e eu acho isso interessante para você que nos assiste aí, para saber a importância do Edlei e a importância do acompanhamento, aperfeiçoamento e qualificação do processo legislativo. São milhares e milhares de proposições legislativas que existem, elas estão aí muitas vezes só aguardando o vacilo para ser votada ali. Às vezes é o interesse de algum grupo, às vezes é o interesse de alguma parte, é o interesse de alguém que entra no rol de votações de uma Assembleia Legislativa ou da Câmara de Vereadores, então esse acompanhamento é fundamental. E se você tem também aí uma crítica a fazer a esse processo, tem muitos, inclusive, que o pessoal chama de jabuti, né, doutor Hermes, que é o projeto de lei que tem ali, e às vezes ele insere algo que não tem nada a ver, ferindo a Lei Complementar 95 e outras normas. Já estamos aqui nesse bate-papo rápido, partindo para... Agora eu queria aproveitar o espaço, Breno, nessa grande audiência, falando em lei, eu não poderia perder a oportunidade, lembrar que a OAB da Bahia fez um estudo social, econômico, jurídico, apresentou
ao nosso governador do estado, Jerônimo Rodrigues, que tem uma sensibilidade muito forte na matéria, pelo seu próprio histórico, né, político, histórico de vida, pedindo que o governador encaminhe para a Assembleia Legislativa o projeto de lei para a criação do piso salarial da advocacia. Lembrando que esse projeto é iniciativa do governador do estado, porque é um piso salarial a nível estadual, então a iniciativa é dele. Então aproveito aqui o espaço para pedir novamente ao governador que encaminhe o projeto, já tem parecer favorável da Procuradoria-Geral do Estado, da Secretaria de Administração, que faça o encaminhamento para a Assembleia Legislativa e na Assembleia Legislativa a gente possa pedir também aos deputados, a toda a Casa Legislativa, a nova presidente, que coloque em votação e a advocacia tenha o tão sonhado piso salarial que deve ser por lei. Vamos ecoar então, mas foi. Meu governador Jerônimo Rodrigues, meu secretário da Serinha, Adolfo Loyola. Abrace a advocacia, não esqueça Afonso da advocacia. Florense, na Casa Civil, meu secretário de Justiça, Felipe Freitas. Eu conto com vocês aí nesse apoio para a gente aprovar o piso da categoria, inclusive que é uma luta da OAB que vem desde sempre, né? Há anos aí, e Hermes está à frente disso aí agora. Sai ou não sai esse piso da categoria? Doutor Jerônimo, vamos para frente, viu? Os advogados contam com você, as advogadas também, e também a própria sociedade, porque um advogado bem remunerado, um advogado bem valorizado, ele valoriza a justiça, né? Exatamente. Somos vozes do cidadão, né, Breno? Então... Pronto, você não ia ganhar não, Jerônimo, mas já que você vai botar o piso da categoria, vai também ganhar um boné, vou mandar para você um boné do Edilei, que Hermes vai ganhar aqui, viu? Entregar aqui em mãos. Bota aí na cabeça para ver se cabe, porque... Maurício, tem que ajeitar aqui. Maurício não coube, né? A cabeça de Maurício não coube, né? Aí, ó. Tá vendo? Maurício Lee? Aí, tá vendo aí? Vamos depois trazer Mas é pra continuar com boné ou não? Acho que não, né? Porque senão vai dar sombra aqui no rosto. Viu? Mas você vai ter que mandar pro governador, você prometeu. Vou mandar. Tem que mandar pra Felipe Freitas também, pra Adolfo Loyola, pro projeto andar. Exatamente, vai andar. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui. Eu sei que você está corrido, a gente já está aí chegando aí à noite, né? O pessoal querendo descansar, o pessoal inclusive que está estudando para concurso, tá doido para depois de vir aqui, olhar o Vadimeco, estudar, ler os livros aí para poder, vai ter o concurso da Polícia Federal, vai ter outros concursos. Qual o recado que você daria assim pro pessoal hoje? Aí livre, você tá livre aí para deixar o seu recado, 3 minutinhos para a gente encerrar esse bate-papo aqui. E já agradecendo a sua audiência, agradecendo também a Hermes Larian, agradecendo a Gil, a Everton, a todo mundo que está aqui nos estúdios. É quase a reflexão do dia, né? Reflexão do dia, né? Breno, um dos maiores desafios da vida é a gente ser feliz. Ser feliz dá trabalho, lutar pelos nossos sonhos dá trabalho. Então... qualquer orientação, dica ou sugestão a qualquer pessoa, não só do direito, mas de outros ramos, é a gente escolher a profissão que nos deixa feliz, que nos alegra, que nos faz levantar da cama com esperança de construir um dia melhor, uma semana melhor, um mês melhor, um presente e um futuro melhor. Então, as pessoas lutam muito por passar em concurso público, mas as pessoas, por vezes, não pensam o que aquele concurso vai proporcionar. Será se efetivamente você tem capacidade, paciência, inteligência emocional para ser um promotor de justiça, um defensor público? Você pode ser defensor público se você não gosta de lidar com a população, se você não gosta de gente, se você não gosta de ir a bairros mais carentes, a lidar com pessoas hipossuficientes. Será que você pode ser juiz de direito se você não gosta de morar no interior? Será que é possível fazer justiça residindo em outra comarca e não na comarca que você é designado? Então, mais do que uma aprovação no concurso público, é você escolher ser feliz. E eu sou feliz porque eu escolhi a advocacia. A advocacia é a profissão da esperança. Eu me sinto feliz quando eu represento o direito de alguém, quando eu me sinto voz de alguém, quando alguém chega ali desassistido, querendo um acolhimento, querendo uma voz amiga, querendo uma pessoa que vá à justiça ou algum outro órgão para lutar com força, com determinação. Então, eu escolhi a advocacia porque eu sabia que eu ia ser feliz na advocacia e eu sou muito feliz exercendo a minha profissão e hoje também estando na OAB da Bahia dando minha contribuição.
Maravilha, e dá para perceber na sua luta, dá para perceber no seu amor à advocacia, mas mais do que amor é a dedicação. Eu acho que o seu exemplo é de gostar do que faz, mas também se dedicar no dia a dia, porque gostar é, vamos dizer que é 50% para você ter sucesso na profissão. Os outros 50% também você tem, que é essa dedicação, e a advocacia te agradece, nós advogados e a sociedade em si, porque a OAB é uma instituição fundamental para o funcionamento da nossa democracia e da nossa justiça. Parabéns, estamos juntos sempre, viu, meu irmãozinho? Obrigado, Breno. Obrigado a toda a equipe do Edilei. Um prazer estar aqui. Espero voltar em breve. Valeu, tamo junto. Você sabe que com Hermes e Larião, OAB, Justiça, descomplicando e facilitando a vida dos outros, né? É de lei, né?